Jesus, nosso sumo sacerdote, redentor de nossas almas. Dando continuidade, no estudo do livro de Lucas, hoje precisamente o capítulo 22, apesar de nós já termos lido no livro de Mateus, de Marcos, algumas referências sobre alguns relatos aqui, mas da agora em diante eu pretendo fazer esse estudo com um pouco mais de detalhes, principalmente história. E o capítulo 22 ele começa com o título de O Complô, 33 DC, 33 depois de Cristo, e diz que estava, pois, perto da festa dos pães asmos, chamada a Páscoa, e começava no dia 14 de abril, segundo alguns historiadores, eram 3 festas que eram feitas durante esse período determinado: a Páscoa, os pães asmos, e as primícias. E os principais dos sacerdotes, os escribas, estavam procurando como mataria Jesus. Representantes, da hierarquia religiosa de Israel. É irônico, o mundo ele não sacrificou a Cristo tanto como fez a igreja, quer dizer, Israel, porque temiam o povo, deveriam temer a quem? A Deus. E depois nós temos o relato de Judas Iscariotes, em Lucas 22, de 3 a 6, que diz que entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariote. Fala deste momento, embora Satanás já estivesse operando em Judas há muito tempo, Então o mal, ele já opera em nós, ele já entrou em nós desde a desobediência lá, no Éden. Porém, Cristo é a única forma de nós acalmarmos esse mal. Então, qual era o número dos 12, O qual era do número dos 12, no caso Judas? O Espírito Santo quis que todos soubessem a grande oportunidade que teve esse homem, mas ele menosprezou. E foi Judas o seu próprio caminho, não era o caminho de Deus. Então é interessante percebermos que não é o caminho de Deus para que nós nos percamos, Então foi o próprio Judas. E falou com os principais do sacerdote e com os capitães que lhe entregaria. Revela a ação mais vil já penetrada por um ser humano. Os quais se alegraram. Retrata o mal além da crença, e mais trágico ainda quando se percebe que essa era a igreja da época de Jesus. A pergunta que eu faço é: será que ela mudou para os tempos de hoje? No entanto, ela mudou-se. Cristo estivesse aqui agora, a religião institucionalizada faria o mesmo que foi feito então. E convieram-lhe dar dinheiro, 30 peças de prata, o preço de um escravo. O preço de um escravo na época. E ele concordou, e buscando a oportunidade para entregar ele sem alvoroço. Então ele tinha que praticar essa ação, quando eles estivessem sozinhos, quando ele estivesse sozinho, ou pelo menos na presença de seus discípulos. Judas prometeu, essa oportunidade. Então eles não queriam, que isso fosse feito no meio dos outros povos. E agora nós temos o relato da Páscoa aqui em Lucas 22, de 7 a 13, que diz que chegou, porém, o dia dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. Jesus, a Páscoa de Deus, tinha que ser sacrificado, por isso estava predito, nas Escrituras. Só sua morte expiatória poderia expiar o pecado do homem. Todos os 4 evangelhos registram com muito detalhe sua morte. Nós já passamos por 2. Apenas 2 registram brevemente seu nascimento. E mandou a Pedro e a João dizendo: tinha a ver com a preparação da Páscoa, a qual constituiu a ceia. Ide preparai-nos a Páscoa para que o comamos. Quer dizer que Pedro e João
representava o grupo de apóstolos, né, apostólicos, que levariam o cordeiro ao templo, onde o matariam. E ele lhe perguntaram: onde queres que preparamos? Então, nesse momento, eles não sabiam, né, onde comeriam a Páscoa. De fato, Jesus comeu a Páscoa um dia antes. E ele disse: eis que quando entrares na cidade, encontrarei um homem que leva um cântaro da água. Naquele dia, né, era raramente um homem carregar cântaros de água. Essa tarefa era reservada às mulheres. Portanto, seria muito mais fácil divisá-lo. Segui-o até a casa em que entrar, né, que seria o lugar que seria preparado a Páscoa, que era a casa de João Marcos, o que escreveu o Evangelho que leva seu nome. E direi: o pai da família da casa, o mestre, te diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Deve ser observado que Jesus não pediu permissão, isso porque os reis mandavam, né? Então ele voltou, ele vos mostrará, né? Então ele vos mostrará um grande cenário mobiliado, preparado. Aí fazei os preparativos. Indo eles, acharam como lhe havia sido dito. Como era comum, né? Jesus falava, acabava acontecendo, e prepararam a Páscoa, né? Então significava, né, que eles prepararam o cordeiro para assá-lo, assim como fizeram com os pães sem fermentos. E a ceia do Senhor, ela é descrita em Lucas 22, de 14 a 20, que diz que é chegada a hora, um pouco depois do pôr do sol, né, que era quarta-feira, pelo menos, segundo Israel calculava o tempo. Pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos, incluindo Judas, óbvio, né? E disse: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. E isso seria, né, simbólico a nível de uma nova aliança que seria inaugurada pelo que ele sofreria na cruz. Daí ele passaria a ser o nosso único sumo sacerdote, o cordeiro vivo, né, que foi imolado pelos nossos pecados, que seria imolado, né? Porque vos digo que não a comerei mais. Então ele diz, né, que porque vos digo que não a comerei mais. Essa seria a última Páscoa, pelo menos, que Deus, né, reconheceria, porque Jesus, que na realidade é a Páscoa, cumpriria a sua exigência na cruz. Até que ela se cumpra no reino de Deus. Embora o preço total, né, tenha sido pago no Calvário, ainda assim não foi recebido tudo que é a redenção proporcionada, mas será recebida na restituição da vida. Relatado em 1 Coríntios 15, né, 49 e 58, que vamos ver posteriormente. E tomando o cálice, havendo dado graça, certamente um cálice grande, disse: tomai-o e reparti-o entre vós. Uma porção menor foi servida para cada um. Então a ideia de dividir, né? Porque vos digo que não bebereis do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graça, partiu e deu, dizendo: esse é o meu corpo, que é por vós dado. Seu corpo, né, teria sido preparado por Deus para que fosse um sacrifício perfeito, que relata lá em Hebreus 10, né, 5. Fazei isso em memória de mim, né, em memória da sua morte na cruz do Calvário, que comprou a nossa redenção, qual celebramos, né, chamamos a ceia do Senhor. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento, nova aliança, né, meu sangue. A terminologia simbólica é figurada, não literal, né, porém em Levítico 3:17 e 7:26 há uma proibição, né, de comer sangue, que é derramado por vós, o que foi feito na cruz, né, do Calvário. E agora nós temos a predição da traição em Lucas 22, de 21 a 23. Diz que: mas eis que a mão do que me trai está comigo na mesa.
isso não nos diz muito, porque as mãos de todos os apóstolos estavam sobre a mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. A presciência, né, ou a onisciência de Deus não anula a responsabilidade do homem. Deus deseja no sentido de dar permissão, mas não necessariamente. Ou seja, ele sabe, né, como as coisas vão se suceder, porém o homem sempre tem o intuito de, através do trabalho, por exemplo, que eu mesmo desenvolva a nível de terapia, ou seja, de uma busca de você resolver com você mesmo, para você fazer essa conexão, essa ligação, poder conectar, né, espiritualmente a Deus. Por isso cuidamos do nosso lado espiritual, mas cuidando da nossa mente, que às vezes nos impede disso, e também do nosso corpo, né? Mas aí, ai, né, daquele homem por quem ele é traído. Isso nos diz que não estava determinado quem seria o homem. Ambos estivessem determinados, embora estivesse determinado que um homem faria isso. Então é interessante perceber, né, que alguém vai fazer, mas ainda não determinado. Aqui dá um sentido, não estava determinado quem. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso, né? E nesse momento, nenhum dos discípulos sabia a respeito de Judas. E aí nós vemos a contenda em Lucas 22, de 24 a 30. E houve entre eles uma contenda, ocorreu quase imediatamente depois da ceia, a contenda. Nesse caso significava, né, discussão sobre qual deles parecia ser o maior. E Cristo estava para morrer e seus discípulos, né, discutindo sobre lugar e posição. Eles ainda não tinham nem a mínima ideia do que estava para acontecer. E até os dias de hoje nós vemos, né, que o homem busca a questão da colocação, dos melhores lugares e por aí vai. E ele disse: os reis dos gentios dominam sobre eles. Revela o caminho, né, do mundo, o qual o crente não deve imitar. O crente em Cristo, né? Não denominando aqui uma religião ou coisa parecida. E os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores, né? Expressando o meio pelo qual os ditadores se justificam. E nós vemos aqui: mas não serei vós assim. Antes, o maior entre vós será como o menor. Então, quem governa, governa para servir. O espírito do senhorio é o caminho do mundo e não deve ser adotado pela igreja, né? Todos os que creem, né, e especialmente aqueles que serão usados grandemente, devem conhecer o caminho de viver para servir. Pois quem é maior que está à mesa ou quem serve? Então ele tem a intenção aqui de ressaltar, né, o total contraste entre o caminho do mundo e o caminho de Deus. Porventura não é quem está à mesa, o mundo olha, né, quem está servido como maior. Mas Jesus nos mostra a verdadeira grandeza, servir. Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Então Jesus ele dá esse entendimento, né? E vós sois o que tendes permanecido comigo na minha tentação. Então ele era o homem das dores, né? Sua vida inteira foi uma série de provas, aflições, ódio e sofrimento. E ele ainda diz: eu vos destino o reino. Embora ele soubesse, né, de antemão que todos o abandonariam, no entanto, em seu amor maravilhoso, né, ele tem a coragem de prometer a recompensa daqueles que o serviam, como meu Pai destinou. Então, para que comais e bebeis na minha mesa, né, no meu reino, referindo-se à vinda, né, da era do reino mencionada no versículo 18. E vos assenteis sobre o trono, julgando a 12 tribos de Israel. Um privilégio, né, desfrutado pelos 12 apóstolos. E Matias, né, no caso, que tomou o lugar de Judas. Sobre Pedro, nós temos aqui ainda uma colocação em Lucas 22, de 31 a 38, né, que
E disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para vos cirandar como trigo. Dá-nos um vislumbre, né, do mundo espiritual, o qual era muito semelhante à mesma petição que fez Satanás com respeito a Jó. Então Satanás tenta para fazer ressaltar, né, o mal, enquanto Deus coloca a prova para trazer à luz o bom. A pura verdade que Deus às vezes usa Satanás como seu instrumento para tratar o caráter, né, levando assim o homem a procurar a santidade perante Deus, apesar de saber das suas falhas como homem. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. O ataque de Satanás é sempre contra a fé, porque ele quer acabar, né, com... E tudo quanto te converteres, confirma teu irmão. Não se refere a salvo, né? E ele diz, Pedro, Senhor, estou pronto a ir contigo até a morte. É interessante que parece ser até um sentimento verdadeiro, né, de Pedro, como nós às vezes nos sentimos, mas sabemos que não é fácil, né, para nós, como humanos, prometermos isso. Mas ele disse, digo-te, Pedro, não cantará o galo até que você me negue. E disse-lhe, quando vos mandei sem bolsa, sem alforje ou alparcas, faltou-vos porventura alguma coisa? E eles responderam, nada. Significa que toda necessidade havia sido suprida por Deus. Disse-lhe, pois, mas agora que tiver bolsa, tome-a, como também um alforje, para levar as coisas, né? E o que tem espada, venda sua espada e compre-a, porquanto vos digo que importa que se cumpra em mim aquilo que está escrito. Então, o que não tem espada, venda a sua capa e compre-a. Compre a espada. Todos esses termos são simbólicos, né? A espada refere-se ao fato de que os que acreditam, né, os que creem, devem aceitar a proteção de um governo ordenado. Por quê? Porque Jesus veio pacificamente para levar o reino dele. E até hoje é difundido por isso. Senão ele seria reconhecido como o Alexandre o Grande ou outros, né, Napoleão Bonaparte, que fazia as coisas, né, de forma diferente. E ele pregava o amor e a ordenança, né? Portanto, vos digo que importa que se cumpra em mim aquilo que está escrito. Os malfeitores foi contado, porque o que está escrito em mim terá cumprido. Então ele veio para cumprir todas as profecias, né? E eles disseram, Senhor, eis aqui 2 espadas. E eles disse, basta. Então é interessante que ele não tentou corrigir, né, o atendimento incorreto quanto a essa questão das 2 espadas, porque sabia que o significado se tornaria muito claro depois dos dias de Pentecostes. E no Getsemane, saindo foi, está narrado aqui em Lucas 22, de 39 a 46, né? E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras. É interessante, né? Ele ia para esse local, constitui o início da agonia no jardim. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, ele lhes disse, orai para que não entreis em tentação. Então é interessante percebermos que a tentação, ela subverte, né, a vontade de Deus. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra e, pondo-se de joelho, orava. Então sua vida era de oração. Essa é a diferença entre temermos a Deus e termos comunhão, intimidade com Ele. É um preço a se pagar, né? Dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. No sentido espiritual, né? Todavia não se faça da minha vontade, mas sim a sua. Esse é o preço, né, da rendição. E pareceu-lhe um anjo do céu que confortava. E, posto em agonia, orava mais intensamente.
e o seu suor tornou-se uma grande gota de sangue que corria até o chão. Retrata, né, um fato reconhecido que, quando sob extrema pressão mental, os poros podem dilatar, se tanto que o sangue fluir, né, dele de forma a você suar, né, sangue. Levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, né, e achou-os dormindo de tristeza. Ele disse: por que estáis dormindo? Isso representa, né, apresenta um momento em que ele os despertou. Ele não esperava, né, uma resposta, simplesmente despertá-los. Levantai-vos e orais para que não entreis em tentação. Até uma tradução talvez melhor seria para que não sucumbam, né, à tentação. E agora nós vemos em Lucas 22, de 47 a 53, a prisão, né? Estando ele ainda a falar, surgiu a multidão, diz respeito a um grupo que vinha, né, para prender Jesus, legionários de Roma, a guarda de levíticos que pertencia ao templo, e um dos 12, que chamava Judas, né, foi adiante deles, revelando que o Espírito Santo deliberadamente explica quem era Judas para que não fosse confundido com outros, né, outro do mesmo nome, e chegou-se a Jesus para o beijar, que era o sinal, né? Então Jesus lhe disse: com um beijo trai o filho do homem. E vendo os que estavam com ele que ia suceder, viu que ele estava a ponto de ser preso. Disse-lhe: Senhor, feriremos a espada. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Então, aqui nós vemos, né, pensa, a ideia de que foi Pedro que tentou matá-lo, né? E respondeu Jesus, disse: deixai-o, basta. Então ele é sempre ordeiro e sempre foi pelo lado, né, pacífico de resolver as coisas. E tocando-lhe a orelha, né, ele restituiu. Se nós observar, antes da crucificação foi o seu último, né, milagre. E disse Jesus aos principais do sacerdote, aos capitães do templo e anciãos que tinham ido contra ele. Representava a hierarquia religiosa de Israel. Interessante, quando ele tocava, ele curava, igual ele fez com a orelha. Mas quando era um processo de pecado, ou um processo igual de Judas, né, ou mesmo quando Davi veio equivocar, você vê que é um processo. Então leva-se um tempo para fazer, né, o maior milagre, que é a transformação, né, da alma de um ser humano. E disse Jesus aos principais sacerdotes, aos capitães do templo e anciões que tinham ido contra ele, representando, né, a hierarquia religiosa de Israel: como um salteador com a espada e varapaus, tenho estado todos os dias convosco no templo e não estendestes a mão contra mim. Então, quer dizer, eles vinham agora, né, com espadas e fazendo todo aquele alvoroço, né? Então isso significava o poder, né, das trevas que age agilosamente. Nós temos ainda a negação, em Lucas 22, 54 a 62, né, que estando, então, prendendo, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguiu de longe, e havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos assentados ao redor, sentou-se ele, né, entre eles. Interessante que mostra chegando ao palácio, né, com João, que havia conseguido obter permissão para os dois, pois o sumo sacerdote conhecia João. E como certa criada vendo, né, ela disse: esse também estava com ele, porém ele negou. Um pouco depois, vendo outro, e novamente Pedro o negou. E passado quase uma hora, em outra afirmava, dizendo: verdadeiramente este também estava com ele, pois também é galileu. Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, o galo cantou. Terceira negação. E virando-se
o Senhor olhou para Pedro. Provavelmente se refere ao momento que Jesus foi levado ao interrogatório até Caifás. E Pedro lembrou da palavra do Senhor que havia dito que ele negaria 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Quando nós equivocamos, né, nós temos esse sentimento, mas isso não nos isenta, né? E o julgamento, finalizando esse estudo de Lucas 22, né, de 63 a 71, diz que os homens detinham Jesus, zombavam dele, ferindo e vendando o rosto, né? Feriam e dizendo: profetiza, quem é que te feriu? E outros muitos diziam, blasfemando. E logo que foi dia, ajustaram-se os anciões do povo e os principais, os sacerdotes, os escribas, e o conduziam ao seu concílio. E lhe perguntaram: és tu Cristo? Dize-no-lo. Interessante que, evidentemente, todos os presentes estavam conscientes de que Jesus havia admitido, né, isso enquanto estava diante de Caifás. O que Lucas, por acaso, não registrava, né, é relatado por Mateus, também por Marcos. Isso foi dito com ódio, né, e determinação. E ele replicou dizendo: se vos-lo disser, não o creis. E também se vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. Desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus, e disserá a todos: logo és tu o Filho de Deus? E ele lhes disse: vós disseis que eu sou. Então, disseram: de que mais testemunho necessitamos? Isso revela exatamente o que eles queriam, pois no mesmo o ouvimos, né? Pois nós mesmos o ouvimos de sua boca. Quer dizer que todos testemunhariam contra ele a Pilatos que ele havia feito esta afirmação. Então eles queriam, né, pegá-lo. Embora não fosse um presente de grego, né? Embora não fosse, né, Jesus como se fosse um presente ali na história de Troia, né? Mas eles pegaram ele com alguém que eles não sabiam, né, do propósito maior, que diferente lá dos gregos lá, que aquele cavalo de Troia adentrou, né, para destruição. Jesus, ele adentrou, né, na nossa história humana para nos redimir, né, de todo o mal que nós estávamos para sofrer. E finalizamos aqui, né, esse estudo aqui, né, mostrando que Jesus fez tudo isso por amor a nós. E o Evangelho é o Evangelho de boas novas para nós podermos, como filhos, nos dar bem. E esse é o intuito do Pai. E aqui ele, né, envia seu Filho para morrer por nós, né, para que tenhamos vida e vida com abundância.